Estamos de volta aqui com mais uma aula de informática para concursos. Agora nós vamos falar sobre redes internet, os conceitos relacionados às redes de computadores e também aqueles conceitos relacionados especificamente à internet, que hoje em dia, como sabemos, caem muito nas provas de concurso, por isso tem que ficar sempre atento a esse assunto. Quando nós começamos a falar sobre as redes de computadores, uma primeira descrição importante é o significado de topologia das redes. Bem, o que é a topologia das redes? Primeiro nós vamos ter que subdividir a ideia de topologia em dois tipos de topologia, o que nós chamamos de topologia física e o que nós chamamos de topologia lógica. Acompanha comigo a ideia. Quando a topologia da rede é considerada física, quando ela descreve o layout da rede. O que é o layout da rede? É o desenho organizacional dessa rede. É a forma como esses computadores estão conectados entre si na sua estrutura física. Então, quando falamos de topologia física, lembramos do layout organizacional da rede, o desenho que a rede forma à medida que os computadores são conectados entre si. Tá bom, mas quando a topologia vai ser considerada uma topologia lógica? Bem, a topologia é lógica quando ela descreve o fluxo de dados que passam de um para outro computador nessa rede. Enquanto a topologia física descreve o layout organizacional da rede, a topologia lógica descreve como os dados serão transferidos entre os dispositivos e entre os computadores conectados nessa rede. Por isso chamada de topologia lógica, que é ela que descreve o fluxo de dados entre os computadores da rede. Bem, agora que a gente já sabe, então, existe a descrição do que chamamos de topologia física e a descrição do que chamamos de topologia lógica, vamos pensar um pouquinho nesses padrões de topologia. Por exemplo, quando a topologia é dita ponto a ponto, se uma prova assim sugerir. Quando eu tenho dois computadores conectados através de um meio de transmissão, que pode ser, por exemplo, um cabo. Deixa eu descrever isso de forma mais efetiva para ti. Olha esse desenho que eu estou te mostrando aqui, descrevendo a ideia da topologia ponto a ponto, que serve de base, inclusive, para a formação de outras topologias. Ponto a ponto, então, é quando temos dois computadores conectados entre si através de um meio de comunicação, que nesse meu caso, neste exemplo, é um cabo. Então, eu peguei um computador, peguei um outro computador, tenho dois computadores, e peguei um cabo e conectei num computador e a outra ponta do cabo no outro computador. Quer dizer, eu tenho dois computadores conectados entre si, ponto a ponto. Isso descreve o início de um padrão de topologia, quer dizer, a ideia da topologia ponto a ponto é mais simples possível. Um computador conectado a outro com um meio físico ali de transmissão de dados, que neste exemplo é um cabo. Agora, podemos ter outras topologias, como, por exemplo, a topologia estrela, que apresenta um ponto central de conexão, um concentrador, que pode ser, por exemplo, um switch, que é um equipamento que vai servir para que os diversos computadores se conectem entre si nessa rede através de um mesmo ponto central, de um mesmo concentrador. Então, essa é a ideia da topologia estrela, apresentar um ponto central de conexão dos diversos computadores nessa rede. Bem, temos também a topologia anel. Por que, professor, topologia anel? Ou ainda, quando a gente descreve uma das ideias de topologia anel, é muito comum vir o nome token ring, que é um padrão de topologia anel. É quando os computadores estão conectados entre si, formando um circuito fechado. Observa a ideia da topologia anel. Os computadores estão conectados entre si, formando um circuito fechado. É um computador conectado ao outro, aquele último ao primeiro, formando o anel, o tal circuito fechado. Isso é um tipo de topologia. Outra topologia bem conhecida no meio das redes de computadores é a topologia em barra ou barramento, que tem esse nome porque os computadores estão conectados entre si, compartilhando um único meio físico linear de transmissão de dados, que é a barra. Então, imagina que eu tenho lá um cabo de rede e vários computadores se conectam entre si através desse mesmo cabo de rede, dessa mesma barra, desse mesmo barramento. Então, compartilham um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Essa é a topologia em barra ou barramento. Bem, ainda temos a ideia da topologia em árvore, que parte do princípio que os computadores estão conectados respeitando uma determinada hierarquia.
Observe a ideia da topologia em árvore. Eu tenho um computador, dando origem à conexão aqui de outros dois computadores, que deu origem, por sua vez, à conexão de mais outros dois computadores. Aí a ideia hierárquica da topologia árvore, que tem justamente a ideia da hierarquia, por isso chamada de topologia em árvore. E aí, chegando aqui a uma outra ideia, a topologia híbrida é quando tu vai unir mais de uma topologia. Observa comigo, topologia híbrida é quando eu tenho várias topologias formando uma rede, por isso chamado de topologia híbrida. Olha esse exemplo aqui, que eu tenho topologia anel, depois aqui eu tenho topologia em barra ou barramento, então eu criei uma rede com topologia híbrida, porque eu tenho computadores conectados entre si usando mais de um padrão de topologia. Isso é muito comum em redes grandes, onde tu tem vários padrões naquela rede, inclusive diferentes padrões de topologia, por isso chamado de topologia híbrida. Bem interessante, então, o estudo das nossas topologias de rede, comparando aí anel, estrela, comparando ponto a ponto, topologia em barra ou barramento, árvore, ou ainda a topologia híbrida, que junta várias outras topologias numa conexão de rede. Certo, pessoal? Isso é o que tínhamos sobre topologia. Na próxima aula continuamos falando sobre as redes de computadores. Não esquece de marcar um gostei, porque isso é importante, e também se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!